Olá! O objetivo desse vídeo é falarmos sobre a organização da tabela de notas. Se você já assistiu os vídeos para a criação das atividades, você deve ter percebido que para cada um deles você foi colocando as notas, se assim fosse do seu desejo. Agora nós podemos organizar, uma vez que as tarefas já foram criadas, as atividades, os fóruns, os questionários e as pontuações ali já foram definidas. Para isso, basta clicar aqui na opção Notas e depois nós temos uma opção de Categorias e Itens. Nesta opção aparecerá todas as atividades criadas e colocar o valor de cada uma delas. Perceba que nessas atividades nós podemos ter a quantidade de pontos que você quiser, não necessariamente a quantidade de pontos ali do semestre ou de uma determinada etapa. Se você quiser fazer atividades que têm uma valorização menor, dar uma determinada quantidade de pontos, isso pode ser feito. Se preferir também, há a possibilidade de se criar categorias e dividir as atividades por categorias. Por exemplo, aqui eu tenho uma categoria distância previamente criada, ou seja, atividades que foram feitas no ambiente virtual totalmente à distância. Mas eu posso ter uma atividade presencial, uma prova, por exemplo, que eu vou lançar a nota aqui no ambiente virtual. Para isso, eu iria adicionar uma nova categoria, que eu posso chamá-la de presencial, por exemplo. Nesse caso, eu vou fazer uma indicação e a opção aqui mais indicada seria a soma de notas. Então, todas aquelas que eu colocar dentro dessa categoria é para se fazer uma soma dessas notas. Poderia ser feito média, isso aí dependendo da necessidade que a gente tem. Salvo e aqui aparece na tabela de nota para mim. Agora eu tenho a opção de presencial e a opção de distância. Porém, essas atividades criadas, elas não estão dentro dessas categorias ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu vou marcar as atividades que eu quero. Se fosse todas, eu poderia pedir para que selecionasse todas de uma única vez. Então, vou pegar essa, por exemplo, e posso pedir para fazer o quê? Mover para a categoria distância. Então, nesse caso, eu vou ter, dentro da categoria distância, essas atividades e depois ele ia fazer um total dela. Vamos imaginar que todas as demais atividades são atividades presenciais. Então, eu poderia marcar essas outras atividades. Então, eu escolho e posso pedir para ele mover agora para a categoria presencial. Então, nesse caso, eu fiz uma divisão. No caso, ficou 46% aqui dos pontos em atividades à distância e uma série de pontos em atividades presenciais. Lembrando que, para aqueles que estarão usando dentro da regulamentação dos 20% de atividades à distância em cursos presenciais e pela legislação brasileira, a maioria dos pontos tem que ser dada em atividades presenciais. Então, você precisaria já fazer essa divisão e aí pode ser a critério estabelecido por você ou pelo colegiado do curso e assim por diante. Mas sempre prevalecendo atividades que foram realizadas presencialmente, como aconteceu nessa divisão que eu fiz. Outra opção que eu poderia utilizar, mas nesse caso era preferível ter criado essa escala, que é o que eu vou falar agora, eu ter criado antes de fazer as atividades. Perceba que, ao clicar em nota, apareceu uma opção aqui que é escala. E eu posso, se quiser, principalmente se eu quero lançar em fóruns, notas com decimais, por exemplo 0,5 ou 0,1, eu posso criar uma escala. Perceba que aqui eu já tenho uma escala grande que vai de 0 a 550 pontos, que pode ser usada em determinada situação. Mas se eu quiser criar uma escala, é extremamente simples. Eu venho aqui ao final, peço para adicionar uma escala, dou um nome para essa escala, eu posso colocar, por exemplo, que eu vou chamá-la de 0 a 2. E agora eu vou dizer se essa escala é padrão ou não. Essa escala sendo padrão, ela já fica pronta e disponível para qualquer pessoa que vai utilizar esse ambiente do campus virtual.
Se você colocar que não, ela fica disponível para essa sala. Então, a melhor opção, a princípio, é você não colocar como escala padrão. E agora aqui você vai escrever a escala, o tipo de nota que você vai colocar. Pode iniciar com 0 ou já iniciar com outros números, né? Vou, por exemplo, colocar que eu quero 0, sempre separando por vírgulas. E os decimais são utilizados ponto. Então, por exemplo, vou pegar aqui 0,5, vou colocar 1, vou colocar a vírgula novamente para separar, vou colocar 1,5, a vírgula novamente para separar e vou colocar 2. Então, fui de 0 até 2. Poderia dar uma descrição e eu estou com essa escala criada. Perceba que eu tenho agora a escala aparecendo. Para que você possa visualizar essa utilização, eu vou voltar aqui na sala e vou utilizar, por exemplo, um fórum. E nele não foram utilizadas para suas avaliações a opção de escala. Perceba que está pontos. Mas se eu quiser jogar para a escala, ele vai me mostrar agora quais escalas que já tem pronto. E dentro delas tem o 0 a 2. Então, se eu colocar aqui agora, essa escala que vai ser utilizada. Indo nas postagens, perceba que agora eu vou ter de 0 até 2 para poder fazer o lançamento das notas para qualquer pessoa que aqui fez a postagem dentro do período. Então, é assim que nós podemos fazer para utilizar a escala, para utilizar valores quebrados. Esta opção de visualização de notas, ela é bastante importante para a gente ver o resultado, a soma, o resultado final dos usuários. Eu vou utilizar uma outra sala, onde eu tenho já vários usuários e com algumas atividades, e mostrar que eu posso ter vários relatórios. Por exemplo, eu posso pedir para colocar relatório por usuário, e eu escolheria lá pelo nome do usuário e pediria a nota dessa pessoa, por exemplo. Ou então eu posso pegar o relatório de notas, onde aparece todas as pessoas. E aí, vamos imaginar que houve a necessidade de fazer uma troca de uma nota. E você gostaria de forçar essa nota. Para isso, basta você ativar a edição, aparece a tabela de notas e você tem a opção de lançar uma determinada nota na tabela de notas. Para isso, por exemplo, eu preciso mudar essa aqui, se fosse o caso. Eu venho nessa engrenagem e poderia digitar uma nova nota aqui, fazer uma troca. Portanto, é importante que você venha nessa opção sobreposto, porque clicando em sobreposto você consegue apagar a nota primeira que foi dada e fazer um outro lançamento. Isso é útil, por exemplo, quando a pessoa faz uma prova substitutiva e aí você não tinha reservado um espaço para fazer essa troca de nota. Então fez uma nota, não atingiu, teve a possibilidade de fazer uma segunda prova e você quer lançar essa nova nota. Tudo bem? Poderá existir a necessidade de fazer outras configurações em notas. Porém, nesse caso, o recomendado é acionar o serviço de suporte do campus virtual e esta equipe pode lhe auxiliar a fazer novas configurações na tabela de notas de sua disciplina. Tudo bem? Até uma outra oportunidade.